Agora sim, boa noite a todos vocês. Aqui vamos a continuar com o resto do conteúdo dos slides. Já vocês eh, conseguiram mais ou menos elaborar ou resolver aquelas situações que mandei para vocês nos exercícios. E para ser a primeira vez que vocês estão lidando e conhecendo essas palavras, de forma geral, foi muito bem. A ideia desses exercícios era classificar, de acordo a cores, as diferentes situações, ok? E o resto, que são as pesquisas de gasometria e material para intubação, essas coisas, foi acrescentado para vocês pesquisar, porque mais na frente vamos a conversar e falar um pouco sobre isso aí, ok? Mas, de forma geral, a maioria conseguiu muito bem esse aí, ok? Classificar de acordo a cores. Então, vamos a continuar com esse aqui. Essa rede de urgência e emergência, eh, aqui no Brasil, vou falar um pouco sobre essa epidemiologia daqui, ele atende muitos casos de acidentes de trânsito. E aqui em Boa Vista, mais ainda que praticamente todo mundo tem uma moto. E você vê que nas ruas tem transitando muitas motos. Então, isso aumenta o índice de acidentes de trânsito por pessoas jovens que andam voando pelas ruas. ¿Ok? Y en pessoas un poco maiores, um pouco de idosos, acima de 55 anos, mais ou menos, é a taxa de, ou porcentagem de idade com pacientes com infarto agudo ao miocárdio ou acidente vascular encefálico, ¿ok? Então, entre esses acidentes de trânsito e em pacientes com problemas cardiovasculares, é o índice onde a rede de urgência e emergência vai ter mais casos de morbimortalidade, ok? Essa rede, que você vê aí, é uma rede complexa e que atende diferentes condições, todo tipo. Qualquer situação que acontece na rua, já seja um acidente de trânsito, um acidente vascular que um paciente está em casa, ou transportar uma pessoa de um hospital para o outro, todas aquelas condições, essa rede de urgência e emergência vai atender, ok? Condições clínicas, cirúrgicas, traumatológicas, saúde mental, entre outras, ok? E é composta por diferentes pontos de atenção, de forma que consiga atender todas ou a maioria dos casos dessas situações, ok? Com a finalidade para reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência, ok? Vai atender todas aquelas situações de urgência e emergência, de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção. É importante isso aí, porque o atendimento tem que ser de forma organizada, não uma coisa louca, porque primeiro não vai dar certo, segundo vai complicar mais o quadro dos pacientes, ok? Eh, e consiga organizar também nossa assistência para diminuir a morbimortalidade, ok? Essa rede, vamos encontrar uma atenção primária, o nível intermediário, que é aqueles pronto-socorro, ou esse pronto atendimento, e atenção de média e alta complexidade, que é a nível de hospitais, ok? Essa atenção primária, como já todos vocês conhecem, posto de saúde. A sua vez,
que praticamente tem uma em cada bairro. Por exemplo, paciente da entrada a uma UBS, tá? Com uma hipertensão arterial. Hipertensão arterial, já você sabe que cifras tensionais acima do normal, sim? Paciente dio entrada em uma UBS com hipertensão arterial. No momento, o paciente apresenta dor no peito, o médico realiza um eletrocardiograma, que na UBS tem um eletrocardiograma, e o médico diagnostica, através do eletro, um infarto agudo ao miocárdio. O que faz? Não dá para tratar esse paciente na UBS. Ok? Então, o médico liga para o SAMU 192, já seria um nível intermediário. Para quê? Para que o SAMU vai até essa UBS, pegue aquele paciente e traslade aquele paciente para um hospital de média ou alta complexidade. No caso, o paciente está na UBS de Asa Branca. Está na UBS de Asa Branca. Lá apresenta hipertensão arterial, dor no peito, realiza um eletrocardiograma e diagnostica um infarto. A gente tem toda aquela sintomatologia de infarto. Dor no peito, dor no braço, dor nas costas, falta de ar, tudo isso. Ok? É ativado o SAMU, já estamos falando sobre o nível intermediário, e o SAMU pega aquele paciente no posto de saúde dessa branca e traslada aquele paciente até HGR, um hospital de média complexidade. Ok? Hospital de média, alta complexidade porque realizam cirurgias lá dentro, cirurgias de neurocirurgia e essas coisas. Ok? Então, praticamente, foi um atendimento integral. O princípio do SUS. Princípio da integralidade. Porque o paciente deu entrada na UBS e foi até um hospital de alta complexidade para resolver aquela situação. Então, como o paciente vai com aquelas sintomatologias, poderíamos classificar aquele paciente de cor laranja como, eh, como muito urgente, que tem que ser atendido, ok? Ainda não está classificado como cor vermelho de emergência, porque o paciente está consciente, porque não está em parada cardiorrespiratória, porque já o SAMU conseguiu, entre aspas, estabilizar o paciente, colocou oxigênio, administraram medicamentos de ataque para infarto agudo do miocárdio e que dá tempo de chegar até o hospital, ser cadastrado, ser atendido e continuar com as medicações. Tá ok? Então, se temos, alguém no grupo perguntou esse aí, perguntou no grupo, ou acho que foi no privado. Paciente de cor laranja, no caso, infarto agudo do miocárdio. Paciente deu entrada no HIR com o infarto. E o SAMU levou aquele paciente. O paciente ainda está com dor no peito, cifras funcionais elevadas e tudo isso. Mas também deu entrada outro paciente com parada cardiorrespiratória. Então, qual desses dois casos vamos atender primeiro? Qual desses dois casos? Infarto ficaria como cor laranja, muito urgente, e a parada cardiorrespiratória cor vermelho. E o primeiro paciente que vocês tenham que atender para reiniciar protocolo de reanimação, e mais na frente vamos falar um pouco sobre esse aí, massagem, intubação, acesso venoso, medicações, ventilação mecânica, tudo isso. Já depois que foi estabilizado e trasladado para uma UTI, no caso, então vamos atender aquele paciente com aquele infarto. E estou falando de uma forma como que se naquele hospital temos só uma equipe. Se temos só uma equipe, ou seja,
un enfermero, un médico, un técnico, vamos a atender primeiro a parada cardiorrespiratória e depois o infarto. Agora, se temos mais de uma equipe, dois, três, quatro equipes, então classificamos os dois como cor vermelho e vamos atender essas duas situações ao mesmo tempo. Uma equipe fica com a parada cardiorrespiratória e a outra equipe fica com aquele paciente com infarto agudo ao miocárdio, ok? Porque essa classificação de cores é de acordo também ao número de equipes que temos nos hospitais, o que se encontra no hospital, e aquele número de pacientes que está entrando, que está dando entrada naquele hospital, ok? Mais ou menos para que vocês tenham uma ideia. É bom em cada slide ou em cada tópico que vamos a conversar, já de uma vez vocês vão pensando em diferentes situações, porque urgência e emergência é uma matéria teórica, sim. É uma matéria prática? Também. E nós vamos a trabalhar essa parte prática com a mente. Vamos a começar a elaborar, vamos a começar a pensar, vamos a começar a criar situações. Para quê? Para que no momento de você trabalhar nos hospitais e você conseguir identificar alguma dessas situações, já pelo menos já você tem uma ideia de tudo aquilo que você poderia fazer. Ok? Porque na parte essa de urgência e emergência agora, essa parte prática seria protocolo para reanimação cardiovascular, enquanto a massagem, essas coisas que eu vou mandar vários vídeos para vocês e que eu quero que vocês também, após de assistir aqueles filmes, aqueles vídeos, perdão, vocês realizem essas manobras em casa, ok? Que no caso eu vou explicar esse aí mais na frente em outros vídeos, ok? Mas agora só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como vamos a trabalhar essa parte de essa parte de protocolo de reanimação cardiovascular, ok? Então, continuamos. Aqui vamos encontrar essa rede de atenção que vamos encontrar o acolhimento e aquelas coletas de informações. Também poderíamos dar cor para as diferentes estratégias ou essa classificação de acordo a essa rede de atenção, ok? Cor azul, que é uma atenção domiciliar, esse é vermelho, porque vai ser, no caso seria uma atenção hospitalar, essa UPA, que é o pronto atendimento em 24 horas, o atendimento por SAMU, esse cor laranja, e assim vamos com o resto. Esse aqui não é muita coisa e tampouco não vou aprofundar, nem vou cobrar muito isso aqui, porque não é muita coisa que vocês tanto vão a trabalhar com isso. Mais importante para mim e que eu quero que vocês consigam memorizar é aquelas cores que já foi explicado no vídeo anterior, que no caso seria pacientes estáveis, pacientes graves e pacientes bem complexos mesmo, ok? Que é aquela cor azul, que é o paciente que leva algum exame, alguma coisa para ser avaliado. Essa cor amarelo, cor laranja, que é urgência e muito urgente, e aquela cor vermelha de emergência. Eu quero que vocês lembrem e elaborem mais situações sobre aquelas cores dos vídeos anteriores, tá bom? Esse aqui é mais ou menos como quedaria distribuído o atendimento ou essa rede de atenção. Aqui no caso, aqui vocês podem observar o hospital. Outra coisa, toda essa rede de atenção, o UPA, unidade de pronto atendimento, SAMU, UBS, hospitais, tudo isso trabalha de acordo ao SUS. Todos esses aí trabalham com SUS, princípios do SUS e tudo isso.
tá bom? Não é que todo vai ser na parte privada ou particular. Não, ok? Todo vai ser ou vai trabalhar de acordo com sua rede pública. E aqui vou acrescentar mais outra parte da lei 8080. Essa lei 8080, ela fala também sobre a participação da rede privada. Então, essa parte privada dá para trabalhar com o SUS, ok? Então, se nós temos, no caso do Hospital Lotires, que é um hospital particular, um hospital privado, lá temos um caso de um paciente que vai ser trasladado para o Hospital HIR, porque ele deu entrada de forma particular, ficou sem recursos econômicos e a família ou o médico poderia acionar a ambulância do SAMU para trasladar aquele paciente do Hospital Los Chires para o HIR. No caso, seria assim. Outra coisa também é que o Hospital Los Chires ele tem convênio com o SUS. Então, presta atendimento para pacientes da parte pública. Ok? Então, o SUS também trabalha com iniciativa da parte privada. Ok? Lembrando que o maior porcentagem de casos é a rede pública, tá bom? E se no caso está lotado esse hospital HIR, então o governo federal vai a criar convênios com a parte privada para continuar ou ajudar com o atendimento dos pacientes, ok? Aqui, então, vamos a conversar um pouco sobre essa assistência de enfermagem, bem importante, assistência de enfermagem com pacientes em situações de urgência e emergência. Já falamos um pouco sobre essa parte de legislação, portaria, essas coisas, e já conseguimos entender um pouco para classificar essas situações de acordo àquelas cores que já mencionei para vocês. Então, agora, vamos a falar um pouco sobre aquela assistência que vocês, técnicos, vão atender aquelas situações de casos de urgência e emergência, ok? Fiquem atentos com esse aqui. Competências do técnico, ok? Competências do... Deixa eu colocar esse negócio aqui, ok. Competências do técnico. Todo aquilo que vocês vão fazer em casos de urgência e emergência. E aqui está a primeira pesquisa de hoje. É uma pesquisa que vocês poderiam encontrar em materiais anteriores em quanto à história da enfermagem. Eu acho que falaram um pouco sobre isso aqui. Ética e bioética, ações básicas, eu acho que também poderiam ter conversado sobre isso aí, que não é mais que as funções do técnico em enfermagem, ok? Então, eu quero, nesse primeiro vídeo, bem aqui, que vocês pesquisem as funções do técnico em enfermagem de forma geral. Não só em casos de urgência e emergência, não. De forma geral, ok? E vocês poderiam encontrar isso no site do COFEN. Lá sai. Você entra no site do COFEN e lá você procura as funções do técnico em enfermagem. Lá sai, eu acho que umas 30 funções. E eu quero que vocês pesquisem pelo menos 25. Pelo menos 25 funções do técnico. Tá bom? Pelo menos 25 funções do técnico em enfermagem de forma geral. Então, você poderia encontrar isso ou no site do COFEN, ou se você anotou essas coisas em seu caderno
nas disciplinas de ações básicas, saúde coletiva, ética e bioética, história da enfermagem. Ok? E lá sai também uma coisa. Coleta de sangue. Eu quero que você especifiquem esse aí. Porque vamos encontrar coleta de sangue tanto venosa como arterial. Então, a coleta de sangue venosa é função do técnico. A coleta de sangue arterial já é função do enfermeiro ou médico. Fiquem atentos com esse aí. Então, dentro daquelas funções que vocês vão pesquisar, eu quero que vocês especifiquem bem cada uma delas, ok? Falo de novo. No mínimo, 25 funções do técnico em enfermagem, tá bom? Então, vou parar esse vídeo bem aqui e já já vou mandar o segundo vídeo para vocês, tá bom?